Bem, aqui no Baú do Trader, estamos sempre atentos para as mensagens que todos vocês nos enviam. Então, vou fazer um comentário de uma mensagem que eu recebi do Geraldo, sugerindo um tema a respeito dos títulos públicos, falando de coisas assim, bônus e ônus com relação aos títulos públicos. Agradeço ao Geraldo a sugestão. Então, esse vídeo vai ser focado especificamente no Tesouro Direto e fazendo algumas considerações aqui para vocês. Primeiro, você não verá nenhum assessor de investimento fofo falar de Tesouro Direto. Eles odeiam falar de Tesouro Direto, porque o custo de carregamento do Tesouro Direto, além da corretagem ser zero, o custo de carregamento anual é 0,20% sobre o valor investido. Então, o assessor de investimento, ele gosta de vender COI, onde ele ganha ali o 3,5%. Ele gosta de vender CDB de banco bichado, que ele ganha 4%. Ele gosta de vender coisa que você fica travado vários anos, ele morde ali aquela comissão dele, tá certo? Por isso que Tesouro Direto, praticamente, ninguém toca no assunto. Ninguém toca no assunto. E aí vai aquela dica que eu dou para vocês. O Brasil não é um lugar para você correr risco. Vou repetir, o Brasil não é um lugar para você correr risco. Você já corre o risco de perder o seu emprego se você é empresário do seu negócio passar por dificuldades. Então, aqui não é lugar para correr risco. Por isso que eu digo, a sua poupança tem que estar colocada lá fora, não é no Brasil. Então, você paulatinamente, a sua reserva tem que ser colocada lá fora, não no Brasil. Que o Brasil é o Brasil, certo? Sempre será voos de galinha. Um país com enorme potencial, mas vai continuar na merda. Por quê? Porque a massa crítica, ela vai caindo. Ela vai caindo, né? Certo? Então, é o que eu digo para vocês, né? Não deixe a sua poupança de longo prazo no Brasil, tá certo? Muito bem. Agora, no curto prazo, a gente tem que aproveitar os juros reais absurdos que tem no Brasil, né? Acima da inflação, esse juro está acima de 6, 7%. A inflação implícita no Brasil está acima disso, né? Por isso que o Tesouro Direto é acessível, você tem liquidez diária, você não precisa de nenhum assessor, só precisa ter uma conta habilitada em qualquer corretora, né? Então, a gente tem, vamos dizer, duas grandes categorias, né? Aquilo que é o pós-fixado, que é uma coisa de curto prazo, que é o Tesouro Selic. É uma taxa que varia em função da decisão do Copom imediatamente, mas é uma taxa de curto prazo. Então, não é nisso que você, no longo prazo, você vai ter o seu dinheiro, né, protegido e tal. Porque pode acontecer em momentos como a taxa fique abaixo do que a própria inflação, certo? E nós temos uma outra categoria, que são os pré-fixados e os híbridos. Os híbridos que eu chamo que são as NTNBs, que tem uma parte variável que é a inflação, então você tem um seguro contra a inflação, que é o IPCA, mais um juro real, que hoje está absurdo, como eu vou mostrar para vocês. Então, o ideal é você fazer um mix dessas coisas e você tem que ter a visão de assim, em que ciclo nós estamos. Por exemplo, nós estamos num ciclo de alta de juros. Então, evidentemente que num ciclo de alta de juros, preferencialmente, você pode estar no Tesouro Selic. O que não quer dizer que em alguns momentos você já vai travando taxas de pré-fixado que, apesar de que no momento você observe, pode estar abaixo do que seria a Selic dentro de 2, 3, 4 meses, mas eu estou travando em taxas muito altas. Por quê? Porque o paspalho fala todas aquelas merdas e vai comer ovo de ema, agora vai comer ovo de avestruz. Então, sempre que o paspalho falar aquela merda na semana,
e o pré-fixado daquela estratégia, você molha o bico e trava um pouco ali. Por quê? Em algum momento, nesse juro absurdo, ele vai ter que começar a descer. E você já travou numa certa taxa, tá certo? Então, vejam aqui, pegando aí dos últimos dias, um pré-fixado 2028 ou pré-fixado 2032. Nós estamos falando ali 14,56, 14,61. Você tem que tomar cuidado, porque a própria Selic, nos próximos meses, vai provavelmente superar isso. Quando ela superar esses valores, se você comprou esse pré-fixado, você vai ter que amargar uma marcação a mercado que vai desvalorizar o valor que você comprou, porque cada título desse ele tem um valor unitário de negociação. Se o juro passa a subir, você já comprou esse título, o seu valor de negociação ele ficou abaixo do próximo valor negociado. Então, houve uma marcação a mercado. E o inverso é verdadeiro. Quando o juro cair, aquilo que você comprou, não vai existir mais um título pré-fixado a 14,56. Então, se você for carregar até 2028, se você me perguntar, se eu for carregar até 2028, lembrando sempre da alíquota de imposto, 15% depois de 2 anos é muito barato. Muito barato. Então, muita gente fala, não, porque eu vou comprar um título isento de imposto. Isso é merda, é bosta, entendeu? Porque você não sabe se lá na frente o cara vai te pagar ou não. Pagar 15% sobre o lucro depois de 2 anos é muito barato. Eu acho que, inclusive, isso não vai durar para sempre, né? Então, se é para carregar numa taxa juros sobre juros até 2028, vende lá em 1/1 de 2028. É muito juro. Mas você vai ter que aguardar, vai ter que aguentar, que vai ter uma marcação a mercado punitiva, porque se a Selic for a 15, quando for a 15, lá, o preço unitário, vejam ali, o preço unitário, ó, tá aqui, ó, 678,16. É exatamente nesse deságio é que aparece a taxa de 14,56. Quanto mais o Banco Central der um deságio no preço unitário, maior é o juro, porque o valor de face continua o mesmo do título. Então você compra o título por um valor de face com o deságio, no caso do prefixado, que dá a taxa em um ano de 14,56. Se a tendência for que o juro futuro comece a subir, que é o que vai acontecer aí nas próximas semanas, o preço unitário ele vai cair. Então, se você comprou agora a 678,16, você verá o preço do seu título na marcação a mercado num valor menor. Por isso que o título pré-fixado eu só compro acima de 15. Acima de 15 eu compro e travo isso e tal. Muito bem, aí nós temos o Tesouro Selic, as duas séries aqui, a 28 e a 31, é o mesmo título. Se você for comprar o Tesouro Selic, eu recomendo o 31, que você tem aqui um pequeno deságio aqui, que você ainda ganha ali uma berola, como se diz, mas é o mesmo título pós-fixado. Isso aqui é o caixa, o dinheiro que você tem que manter em caixa. E aí nós começamos as novas séries que foram lançadas dos híbridos, o IPCA 2029, o 2040 e o 2050. Veja, todos eles estão ali praticamente aqui, chegando próximo de 7,50. É muito juro real. É muito juro real. De novo, se é para carregar, eu compraria o IPCA 2029, carregaria até 2029, vence em 15 de maio de 29, pagando o IPCA acumulado até 29 mais 7,40. Então, esqueça aquelas debêntures incentivadas, aquelas coisas fofas e tal. Cara, isso aqui é título público, cara. Segurança soberana. O nego não vai conseguir dar calote nisso, porque ele precisa para pagar toda a máquina pública. Agora, crédito privado, seja feliz. A empresa, não a debênture que vai vencer lá em 29, se no meio do caminho ela tiver problema, a primeira coisa que ela vai parar de pagar são os debenturistas. Então você tem que estar esperto com relação a isso.
São coisas completamente diferentes, né? Então, voltando aqui, indo aqui para a posição do Geraldo. Quais são os riscos? Os riscos são o seguinte: você, nesse momento, comprar diretamente o prefixado ou os títulos híbridos que tem uma taxa, que essa taxa aqui está pré, essa taxa não vai mudar, né? Então, de novo, o risco é você, primeiro, comprar um título público para uma despesa que você já vai imaginar que você terá no final agora de 2025. De repente você vai pagar as chaves de um apartamento. Eu não compraria um título híbrido nem um prefixado. Eu ficaria no Tesouro Selic. Você entende qual que é a jogada? Agora, se você tem uma reserva que você pode esperar pelo menos 2 anos, aí eu começaria a comprar o prefixado e a NTNB no momento que você está acompanhando de semana para semana. É só você acompanhar o paspalho. Acompanhe o paspalho. O paspalho sempre vai dar uma oportunidade de você comprar numa taxa pré um pouco maior. E é o que eu faço. Mas aí eu vou carregar. Se depois de 2 anos, já na alíquota de imposto de 15%, estiver num cenário de um juro tão mais baixo, esse valor unitário do título ele vai ter um ágio. Porque muita gente vai querer comprar o seu título que está numa taxa que já não é negociada mais. Essa é a grande sacada. No pior cenário, eu posso carregar até o vencimento. Então, na curva, eu vou receber, por exemplo, IPCA, mais esse juro altíssimo e tal. Então, normalmente eu faço as duas coisas. No curto prazo agora, operando o Tesouro Selic, que eu não tenho risco nenhum, eu sei que o juro vai subir. Até quanto vai subir? 14,25 a gente sabe que vai ter a próxima reunião em março e vai para 14,25. Provavelmente em maio, se tudo der certo, eles ainda vão subir 0,75, vai para 15. Então, eu estou garantido. Então, por enquanto, eu estou surfando no Tesouro Selic. E a beleza disso é que eu posso desembarcar a hora que eu quiser. Não precisa do gestor, aquele gestor dizer, não, o fundo é D30, é D60, entendeu? Eu posso desembarcar. E, havendo um certo estresse no meio do caminho, a taxa frita, eu vou lá e compro um pouquinho para já ir travando uma taxa pré-fixada. Entende? Então, respondendo aqui para o Geraldo, o risco seu é precisar do dinheiro que você está colocando no Tesouro Direto e colocar em taxas pré-fixadas que, infelizmente, no momento que você colocou, como agora, há uma tendência de aumento de juros. Aí você, daqui a 6 meses, vai tentar tirar esse dinheiro e a marcação vai dizer, não, você vai resgatar menos dinheiro do que você investiu. Então, quando você olha pré-fixado e os híbridos, imagina que é uma coisa de mais de 2 anos. Se você tem a necessidade de usar esse dinheiro no espaço dos próximos 12 meses, prefira o Tesouro Selic, que nesse momento a tendência é só de você ganhar pro rata, né, todo dia. A partir do momento em março que houver a mudança, você já passa a ganhar pro rata 14,25 ao ano. A base de dados no Brasil de cálculo disso, exponencial, né, é 1,252 avos, né? Então, o juro, ele é juro sobre juro, 1,252 avos. A partir do momento que muda realmente a taxa Selic, no dia seguinte já começa a contar juro sobre juro, né? O pós-fixado. E o pré, não. O pré vai depender. O pré puro é aquela taxa, por isso que eu só compraria hoje se ela estressar, for acima de 15, para eu carregar. Imagina se eu carregar isso mais de 2, 3 anos, um juro desse, e se a Selic recuar para 10, por exemplo. Então, daqui a 3 anos, fazendo um cálculo assim, se a Selic estiver em 10 e eu comprei alguma coisa acima de 15, no carrego desse período de 3 anos,
é bem provável que eu tenha uns 130 do CDI em 3 anos, né? Porque ele bateu, chegou lá em 15, depois ele começou a cair, depois de 3 anos chegou em 10. Então, se eu fizer esse carrego em 3 anos, vamos dizer que deu 12. Mas eu estou travado em 15. Por isso que eu estou dizendo que eu tenho um ganho muito grande. Mas veja, você tem que pensar olhando para frente, né? Não é naquele assessor, você olhando da mão para a boca para baixo o que está acontecendo hoje. Você tem que olhar para frente, tá certo? Então é isso. Agradeço mais uma vez a sugestão aí da pauta, certo? Espero que tenha ficado claro aí essa noção entre o Tesouro Selic, os pré-fixados, os híbridos e tal. E fuja de fundo multimercado, COI, CRI, CRA e toda aquela argumentação daquele assessor que liga para você e diz: não, você tem que tomar a decisão porque agora está muito bem, porque veja que isso é bosta. Isso é papo de merda, tá certo? O cara que só está interessado na comissão que ele vai ganhar, tá certo? Como eu não vivo disso, eu posso dizer para vocês a verdade, tá certo? E aí você compare. Tá bom? Grande abraço e até breve.